E para nós então vivermos a vida cristã, para nós entendermos todo o aspecto da vida cristã, nós precisamos hoje falar um pouco sobre a ética cristã. E para nós falarmos sobre a ética cristã, nós precisamos fazer uma diferença de ética e moralidade. Tá certo? Quando nós estamos a falar ética, nós precisamos entender que a ética ela é a ciência que estuda os valores morais e os princípios de conduta humana. Ou seja, a ética é a ciência responsável para estudar os valores morais e também os princípios que devem ser aplicados na conduta humana. O que é certo para a humanidade e o que não é certo? Quais são os comportamentos que são adequados à raça humana e quais são os comportamentos que não são corretos? Isso trabalha a ética. Hoje que nós temos um grande problema na vida é porque a ética hoje ela é vista de várias formas. Você tem ética para a vida cristã, você tem ética profissional e na ética tem ética para cada coisa. Isso é o maior perigo que nós entramos. Por quê? Porque nós fragmentamos a nossa vida. Nós vivemos uma vida de bipolaridade. O que acontece? Um homem ele é bêbado, anda de qualquer maneira na rua, faz todo tipo de coisa, mas ele é professor. Então quando chega a hora de ele entrar para ir dar aula, ele toma um banho, ele deixa o bêbado em casa, ele deixa tudo que é errado lá em casa, ele veste bonito, vai para a escola. Não é assim que a gente vê no dia a dia? Então a pessoa, ele é professor, ele tem um comportamento desumano na rua, um comportamento que não educa, um comportamento que não inspira, um comportamento que não ensina, um comportamento que não condiz com a ética do professor, mas ele sabe que lá na aula ele precisa de ter ética. Lá na escola ele precisa de ter moral. E como ele faz? Aí ele veste arrumadinho, vai para a escola e chega lá, está a lutar para falar português melhor, chega lá, está a lutar para saudar todo mundo, chega lá, ele quer se comportar, mas no dia a dia ele não é assim. Não é assim que nós vivemos? Não é assim que a sociedade vive? Esse é um perigo que a sociedade trouxe para nós, que o mundo trouxe para nós. Então se dividiu a ética. Agora é preciso entender uma coisa, irmão, que nós estamos aqui simplesmente querendo entender sobre como nós podemos viver a vida cristã na prática. E é preciso entender que uma coisa gera outra coisa. A ética gera a moralidade e não a moralidade gera a ética. Presta atenção, a ética gera a moralidade e não a moralidade gera a ética. Se nós então estamos a pensar na ética, é preciso entender que a ética é como raiz de uma planta. Você pegou semente de manga, você colocou na terra, não colocou na terra, e a pessoa vê uma planta aqui grande. Essa planta grande, essa árvore grande, você pode chamar qualquer coisa, pode até não parecer manga, mas o que vai determinar se ela é manga é a semente que colocou lá, porque um dia o fruto que vai vir vai dizer manga. Então a ética, ela é a essência, ela é a raiz, ele é o fundamento, ele é a base. O corpo da árvore é a moral, é aquilo que se vê. Eu sei que é manga porque quando eu olho o fruto, eu vejo que a moral dessa manga, o fruto dessa manga está me dizendo que essa árvore é o quê? Mangueira. O fruto da manga me mostra que a árvore é mangueira. Então esse fruto chama moral. Mas o que faz o fruto dar lá em cima chama a ética. Só que a ética, ela é relativa, ela é abstrata. Por que a ética é relativa e abstrata? Por quê? Presta atenção. A ética, ele forma a partir da ideia que nós recebemos de bem e do mal, de certo e de errado. Presta atenção, se uma criança, na sua educação, ele aprendeu
que falar mentira é bom, assim como falar a verdade, na vida dele o que ele vai fazer? Ele sempre vai dar um jeito de mentir, porque ele sabe que às vezes mentindo ele safa. E isso está ligado ao quê? A moral dele está provada? A ética dele, aquilo que foi semeado lá. Nós aprendemos que mentir e verdade são igualmente bons. Não é assim que nós aprendemos? Nós aprendemos que falar mentira e falar a verdade são igualmente bons. As duas coisas tornaram valor para nós. O que então que é moral? Moral é aquilo que surge no dia a dia do nosso relacionamento. Conforme eu falo, conforme eu ajo, conforme eu comporto, conforme eu escolho as coisas para fazer, conforme eu tomo a decisão, isso está mostrando a minha vida, a minha moralidade. Mas só que a minha moralidade depende da raiz que eu tenho lá. E quantas vezes você não mentiu sem ter consciência que você mentiu, que você fez mal? Pelo contrário, você mentiu, mas teve consciência que fez a coisa certa. E quantas vezes você não discutiu com a pessoa não discutiu contigo, te dizendo assim: rapaz, chega, uma mentirinha não faz mal? Não é assim? Então o que aconteceu? A mentira tornou para você um valor que você no seu comportamento e na sua relação você usa, porque isso é seu valor. Os irmãos estão a entender? Muitas vezes a gente não consegue entender isso. Por que nós comportamos assim? Mas nós comportamos assim por quê? Porque o valor que nos formaram desde a nossa infância até hoje, ele vai revelar o nosso comportamento. E quando nós nos comportamos com o outro, isso aqui chama a nossa moral. Por que um homem santubense tem 2, 3 mulheres? Porque na raiz da sua construção de vida, isso é o que ele aprendeu. Isso é normal. E isso para ele é moral. Não é imoral. É imoral quando pensa na mulher, mas quando pensa no homem não é imoral. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com aquilo que formou a nossa formação de vida. Paulo diz assim: já não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo em quê? Pela fé. É uma decisão. É uma decisão que o cristão precisa entender. Agora eu preciso entender que existe uma ética, existe uma moral que eu tenho, que vem da ética, dos valores e da ideia que eu herdei desde criança. E que isso me forma a pessoa que eu sou. Mas agora que eu sou cristão, eu preciso entender que eu preciso negar tudo isso. Mas tem que ser uma ação voluntária minha. E dizer: não vivo mais eu. Porque a vida cristã é o quê? É Deus se humanizar em nós. É Deus viver através de nós. Não é isso que nós estamos a aprender? Que a vida cristã é a vida de Cristo. O que é que Cristo veio fazer? Cristo veio revelar Deus. E agora, o que Deus faz através de Deus? De nós. Deus quer revelar o seu amor, a sua graça, a sua vontade às pessoas. Através de quem? Através de Sanu e através de Olinda. Através de Sanu e através de Ivete. Através de cada um de nós, Deus agora quer mostrar para o mundo o que é amor, o que é bondade, o que é graça. Só que para isso acontecer, eu preciso entender que houve um começo. E esse começo começa na cruz. Começa no dia que eu aceito Jesus, mas também começa no dia que eu aceito o senhorio de Jesus. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Não vivo mais de acordo com a minha cosmovisão. Não vivo mais de acordo com aquilo que a sociedade diz ser certo e errado. Eu vivo pela fé. Durante muito tempo, o cristianismo serviu de fornecedor de ideias para a humanidade se organizar. Todos os princípios que nós temos hoje na nossa lei. Qual o princípio? Aqueles que o juiz usa para julgar. Sabe por que o juiz tem uma lei para julgar? Porque existe um princípio moral
que diz que roubar é crime, matar é crime, e aí é crime. Então, com base nisso, há uma estrutura que permite o ser humano viver de forma humana, que permite o ser humano viver de forma saudável e que permite o ser humano viver sem anarquia. Os irmãos estão a entender? Mas durante muito tempo, quem forneceu essas ideias para organizar a estrutura política que nós temos hoje, o bem e mal que você conhece, o certo e errado que você sabe, tudo isso durante muito tempo, ele foi fornecido. Foi através do cristianismo, foi através da Bíblia que os governantes conseguiram criar leis fortes, saudáveis, para manter uma sociedade organizada. E é uma lei que servia de parâmetro. As pessoas sabiam o que está acontecendo com o nosso mundo. Esse é o nosso desafio para ser cristão. E esse é muito sério a gente entender isso como igreja. Hoje, o que é moral depende de como um grupo da pessoa se comporta. Eles agora não vão mais para a lei para dizer isso é certo ou errado. É assim, não. Antigamente essa lei servia para a raça humana. Agora a lei está errada. Então nós temos que procurar fazer o quê? A gente não olha mais para o ser humano como falho. Antigamente, quando o ser humano cometia um erro lá, ele olhava para a lei, ele vinha e ele tinha que se adequar, ajustar aquilo que a lei disse é certo e errado. Hoje, quando o ser humano comete falha aqui, a gente deixa a lei lá, a gente vem por aqui e vai dizer, não, como é que a gente vai fazer para esse ser humano não ser criminalizado? Como é que a gente vai fazer para esse ser humano não ser preconceituoso? Como é que a gente vai fazer para esse ser humano viver no mundo sendo ladrão, mas tendo dignidade de ladrão? Para ele não ser considerado um bandido só porque ele é ladrão. A pergunta que fica: como nós podemos ser cristãos numa sociedade como essa? A pergunta que fica: como nós vamos criar o nosso filho num mundo como esse? A pergunta que fica é: como nós podemos viver a vida cristã sem ser influenciado por essas tendências ou por esses fenômenos? Como nós podemos tomar nossas escolhas assertivas apesar da mudança que o mundo está tendo? Porque, trazendo coisa para mais terra a terra aqui no nosso país, a gente está percebendo que algumas coisas que antigamente era escândalo no meio da igreja, hoje está tornando normal. O que é ser cristão? Ser cristão, irmãos, é ser capaz de interpretar todos os papéis que você desenvolve na vida, todos. E entender que Deus quer, através de você agora, desempenhar esse papel. Ser cristão é ver tudo a partir dos óculos ou a partir da lente de Cristo. Ser cristão é ver tudo a partir do Evangelho. Ser cristão é ver tudo a partir da cruz. Por isso que Paulo, então, dentro dessa confusão, ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Para finalizar nossa conversa, nós percebemos hoje, irmãos, alguns comportamentos, pessoas que vêm para a igreja, mas que no dia a dia a gente percebe que a ética que conduz a vida dela, através da sua moral, através do seu fruto, é uma ética não cristã. Não sei se os irmãos estão entendendo. Nós percebemos hoje que as pessoas que estão aqui assentadas agora, nós que estamos aqui na igreja, estamos aqui dentro, mas nós não temos uma ética forte. Não temos uma ética forte. Por exemplo, um crente maduro casar com uma mulher descrente é falta de uma ética cristã. O que a ética, a raiz que está por baixo, a cosmovisão da vida dele, a vida de Cristo, a verdade de que Cristo realmente é Deus e que Cristo tem autoridade sobre a vida dele, não é.
Porque diante da conduta dele, ele escolhe como o mundo escolhe. Ele faz a mesma escolha que o mundo faz. Mas é cristão. Diante de uma situação que ele tem que falar a verdade, ele fala mentira. A raiz não é Cristo. A ética que conduz ele ainda é a ética mundana, aquilo que ele recebeu do seu pai, aquilo que ele recebeu da sociedade, aquilo que forma a sua moral. Não é Cristo, mas é conforme o mundo toca e dança. Por que você reage aos problemas como você reage? Porque você não entendeu o que é vida cristã. Vida cristã não é vir para a igreja. Vida cristã é entender que no ato de te salvar, Jesus introduziu agora numa nova vida, a vida dele. Ele quer viver através de você. Suas escolhas têm que partir de Cristo. As nossas decisões têm que partir de Cristo. Então a gente vê crentes vivendo, mas tendo uma cosmovisão totalmente mundana. Porque ele não entendeu o que é ser cristão. A gente percebe que os crentes, diante de qualquer situação, esposa, se for para esculachar o marido dela, se for para falar mal de marido dela, ela fala de todo tipo. Há mulher aqui dentro da igreja que está casada com o diabo. É verdade, irmãos. Existem mulheres dentro da nossa igreja, irmãs, que estão casadas com o diabo, porque quando o senhor falar de marido, está falando do diabo. Só falta pôr chifre. Porque há um homem que você vê também, quando ele fala de esposa, está falando de demônio. Meu irmão, você está casado com um homem que está sendo dominado por pecado. E você tem que ter misericórdia por lá. Só que às vezes a gente percebe como mulher fala do homem dela, e como o homem fala da mulher dele, está falando do diabo. Os irmãos estão a entender? Mas nós somos o quê? Somos cristãos. Ou seja, somos cristãos, mas a nossa cosmovisão de vida é o quê? A sociedade. Então ser cristão, irmãos, é ter uma cosmovisão de vida a partir da cruz. É ter uma atitude de obediência e fé. É ser capaz de dizer assim: já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na fé. Se a minha fé diz que é assim, eu vivo assim. Mas não tem mais. Ser cristão é ser radical. Porque Jesus foi radical a morrer na cruz por você. Jesus é radical em te amar. Ser cristão é viver como Cristo, ou é deixar Cristo viver através de você? Os irmãos entenderam? Então, nem tudo que é moral no mundo é certo, porque a moral do mundo depende muito hoje de como cada grupo reage. Cada vez mais a sociedade, a lei vai se diluindo, as coisas vão chegar lá. A pergunta que fica: como nós vamos manter saudáveis, vivendo seguindo a Cristo? Nós não podemos ser cristãos e nem confundir sermos cristãos só pelo fato de nós viemos aqui cantarmos uma canção, só pelo fato de nós viemos aqui lermos a Bíblia. Ser cristão é ter uma vida que reflete a Cristo. Ser cristão é ser igual a Jesus na hora da dor, mas também na hora de alegria. Ou não é isso mesmo, irmão linda? Ser cristão é isso. Ser cristão é isso. Então, irmãos, a nossa ética precisa ser forte. E quando eu estou falando a nossa ética precisa ser forte, nós precisamos entender que a base da construção da nossa ética é a Bíblia, é Cristo. E o que tem que manifestar no dia a dia, através da nossa escolha, a nossa moral, tem que refletir a nossa construção de vida hoje. Porque é o que você vai sair daqui para casa agora, pensa nas suas relações, como você se relaciona com as pessoas, como você trata as pessoas, como você realmente vive no dia a dia, e pensa se a sua moral condiz
com a ética cristã. Pensa se o seu comportamento que você vive todo dia, isso é sua moral, tá? Quando nós estamos a falar de moral, nós estamos a falar de tudo aquilo que você acha bem e errado, conforme você vive. Isso é moralidade. Agora você tem que pensar se aquilo que você vive como moralidade, se ela vem de Cristo. Se não vem de Cristo, leia Gálatas capítulo 2 e falar isso para você. Já não vivo mais eu. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Do jeito que o mundo vai, as únicas pessoas de fato que vão ter estabilidade, que não vai ter problema mental, não vai ter outro tipo de transtorno no mundo, são aqueles que construírem a sua vida com base em Cristo. Desde o começo foi assim, mas agora muito pior. Só que você vive aqui para ser como Jesus. Enquanto Jesus não vem, você para ser como Jesus.